pessoal? Bom, a gente está voltando aqui na nossa sequência de vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Estés. E hoje a gente vai falar do capítulo 11, que é o capítulo cujo título é O Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Por que eu trouxe esse capítulo hoje? Apesar de estar programada para trazer o capítulo 2 do livro, que é o Barba Azul, hoje, pegando o oráculo da deusa, olha o que me aparece. A deusa Uzumi, que é a deusa do riso. Essa deusa é uma deusa do Japão e ela é uma deusa que está relacionada ao riso, à manifestação de alegria e também de coisas obscenas. Um pouco da história da deusa Uzumi é o seguinte: essa deusa ela vai até um local onde a deusa Sol está escondida. A deusa Sol não quer sair de dentro da caverna. Fora da caverna tá todos os outros deuses reunidos e não tem conversa para a deusa Sol sair. Enquanto isso, tudo fica escuro. O que acontece? A deusa Uzumi vai até o local. Quando chega lá, ela diz, com toda a altivez e seriedade, ela abre o kimono, joga um seio para cima do ombro, joga o outro seio para cima do outro ombro e começa a dançar, sendo que a vulva dela começa a falar. E aí, todos os outros deuses começam a rir, gargalhar de um jeito assim descontrolado. E a deusa Sol, não se aguentando de tanta curiosidade, sai de dentro da caverna. E aí tudo que estava sombrio e escuro começa a ficar iluminado, porque a deusa Sol saiu de dentro da caverna. Trazendo essa imagem figurativa, é como se a gente dissesse que o riso traz luz para onde está escuro. Então o capítulo 11, que vai falar sobre o cio e a recuperação da sexualidade sagrada, para a gente entender a gente tem que entender o cio como algo que vai além das relações sexuais propriamente ditas. O cio é como se fosse a nossa consciência sensorial de tudo que está ao nosso redor. Nossa percepção, intuição, criatividade, E isso tudo está dentro dessa ideia de cio. Tem algo que a gente precisa também compreender, porque essas histórias mais das deusas, como a deusa Uzumi, ou da deusa Balbo, que também vai ser descrita aqui no capítulo, são as deusas que foram intituladas de deusas sujas. E essa história de sujo é, como a doutora Clarice falou, mais algo que usou-se para difamar as histórias das deusas na antiguidade. As deusas, elas eram meio que vistas como essas mulheres mais desenvolvidas, mais resolutas, mais que se impunham, que demonstravam uma certa altivez e lutavam pelo seu ponto de vista, muitas vezes eram chamadas de feiticeiras, E o termo obscene vem do hebraico antigo e significa significa mago ou feiticeira, Então, e aí ficou esse título de deusas sujas, porque obscenidade de qualquer natureza está dentro do significado de dirt. Então, ficou esse termo deusas sujas. Tem assim no livro. Para sorrir de assuntos da sexualidade, as mulheres primeiro precisam pôr de lado tudo o que lhes diziam que isso não seria sinal de boa educação. E aí esse termo boa educação, Boa educação. Menina, seja bem educada. Eu lembrei muito da historinha dos sapatinhos vermelhos, da menininha que foi morar com a velha e a velha dizia que ela não podia saltitar, ela tinha que andar e ficar séria, ficar o tempo todo parada. Então houve a perda da vivacidade, E aí aquela procura pelos sapatinhos vermelhos. Nas situações erradas, tem no livro, sufocava a mulher em vez de permitir que respirasse. Então essa boa educação em situações erradas faz com que a mulher se sufoque, ao invés de respirar. O riso é algo que faz com que você respire, porque para rir você precisa inspirar o ar e depois soltar rapidamente. E esse processo de inspirar e expirar, faz com que você respire mais profundamente. E aí, respirar significa o quê? Significa conhecer as nossas emoções. Em situações em que você não quer
sentir, você faz o quê? Para de respirar. Então, essa visão que a doutora Clarice trouxe foi, assim, muito interessante, porque é como se rir, eu respiro, e se eu respiro, eu sinto. E aí ela correlaciona com, se eu tô sentindo, eu vou soltar amarguras que estão juntadas há muito tempo, eu vou soltar aquele choro que está há muito tempo acumulado e eu não tinha oportunidade de liberar, eu vou liberar tensões. Então, é essa a ideia que ela tem do riso. E para isso, ela traz três histórias. Tem a história da Balbo, que é uma deusa grega, que é a deusa, né, da obscenidade. E essa deusa, ela aparece numa situação que é a seguinte. A deusa Deméter, que é a deusa da Mãe Terra, é uma deusa que tem uma filha, que é a Perséfone. Aí um dia Perséfone está vendo uma flor e tal, aí o deus Hades, que é o deus do inferno, abre a terra, puxa Perséfone e leva ela lá para as profundezas da terra. Deméter procura essa filha dela loucamente, não consegue encontrar em canto nenhum. E a Deméter, mesmo com esse sofrimento tremendo, ela consegue ficar lutando, indo atrás da Perséfone. Só que chega um momento que ela, afinal, perde totalmente as forças e cai perto de um poço. E aí é nesse momento que aparece a deusa Balbo. E é uma mulher que chega dançando, fazendo movimentos com o quadril, que é como se fosse movimentos da relação sexual. E já quando ela chega com essa dança, a deusa Deméter já sorri, apesar de toda a depressão que ela tá. E aí depois ela começa a balançar os seios de um lado para o outro e começa a dizer piadas obscenas, piadas bem picantes e engraçadas. E aí, aos pouquinhos, a Deméter sorri devagarzinho, depois dá um sorrisinho mais abafado e depois solta uma gargalhada enorme. E aí é uma representação da saída da depressão. A Deméter sai da depressão e a Deméter consegue ir atrás, consegue forças novas, vigor novo para ir atrás da filha dela e junto com a ajuda, né, da deusa Balbo, do sol Hélios, do deus Hélios, elas conseguem trazer de volta a filha de Deméter. E ela, a Mãe Terra, que antes tinha dito que nada no planeta iria crescer, nenhuma planta, volta tudo a florescer. Então, mais uma vez, muito parecida com a deusa Ozumi, é como se voltasse a florescer, a vicejar, a ficar fértil. Mais uma vez, a representação do que seria isso do riso relacionando com a fertilidade. Os clubes da Luzinha, ela não usa esse termo, né? Ela usa outro nome, mas foi o que eu pensei, clube da Luzinha. Seriam os clubes de mulheres, né? As mulheres que se reúnem para falar sobre assuntos que geralmente não vão falar perto de outros homens. Então, esses são grupos extremamente saudáveis para o desenvolvimento, para a mulher, entendeu? Tanto para a criação de vínculo, como para ela também se sentir fértil. E ela fala que essas histórias ativam a libido. Mais uma vez, não entendendo libido só como o fervor sexual, etc. Mas libido como algo que dá vida. É como se fosse um fogo que dá interesse pela vida. Aí tem outra história, que é a do Coyote Dick, e outra história, que é da Viagem de Ruanda, que também são historiazinhas assim, mais obscenas, mais engraçadas e picantes, e que eu oriento vocês a lerem, porque é fantástico. Com algo que ela falou assim: Jung observou que se alguém procurava seu consultório queixando-se por um motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era mais um problema de espírito e de alma. E vice-versa, né? Quando uma pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era na realidade um problema de ordem sexual. Então tá tudo interligado, né? Então, quando o riso ajuda sem prejudicar, quando ele alivia, reorganiza, põe em ordem,
reafirma a força e o poder. Esse é o riso que gera a saúde. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e boas gargalhadas para vocês.